mais uma noite do nosso seminário de Direito e Exceção. Aproveito para fazer o convite para os próximos dias do seminário. Amanhã de manhã teremos a palestra de ditaduras na América Latina, com a Renata, que já está aqui na frente. No período da noite... Dá para me ouvir? No período da noite... Pega outro. No período da noite, a palestra da exceção e o fora da instituição com o Raul Otelo. Na quinta-feira, o PPs e exceção na periferia no período da manhã e políticas antiterrorismo e movimentos sociais no período da noite. Bom, sem mais delongas, convido todos agora para a gente presenciar a palestra do professor Edson Teles com o tema de autoritarismo no Brasil. O professor Edson Teles é professor de Filosofia Política na Universidade Federal de São Paulo, graduado e licenciado em Filosofia. Ele possui mestrado e doutorado em Filosofia Política pela USP, desenvolve pesquisas na área de Filosofia Política Contemporânea e Filosofia do Direito. Boa noite. Agradeço o convite do PET para voltar aqui. Eu já participei do PET de 2010. O tema era Direito e Ditadura, nessa mesma sala. E é uma grande satisfação voltar aqui a este evento, 6 anos depois. Uma energia muito boa, sempre gostoso ver falar. Cheio de gente e também com uma faixa dessa na frente, sempre anima ainda mais a nossa participação. Eu tentarei, conexão aí, tentarei ser mais ou menos econômico na minha fala, porque a oportunidade de vir aqui são poucas, né? E eu gostaria também de ouvi-los e de poder refletir junto com vocês a partir das questões que vocês trouxerem. Bom, vamos lá. Está dando para todo mundo ouvir aí? Alô? Tá melhor, hein? Então vamos lá. Bom, tentarei ser breve para a gente fazer o debate. Olha, fui convidado para apresentar uma discussão para vocês sobre a presença do autoritarismo no Brasil. Uma boa forma de nós pensarmos nas estruturas, estratégias autoritárias do país, ou em qualquer instituição, em qualquer segmento, esfera, é tentar vê-las pelo avesso. Eu queria dizer mais ou menos o seguinte: é importante estudar as instituições e políticas e práticas autoritárias, mas é interessante percebê-las lá onde elas têm incidência. Ou seja, lá na extremidade dos seus mecanismos, das suas formas, lá nos espaços onde as lutas acontecem. Então, isso vale não só para a gente pensar o autoritarismo
mas também para pensar o direito, por exemplo, né? É importante estudar as leis, suas causas, as suas funções, origens, mas é muito importante estudar as leis lá onde elas produzem efeito. Então, é um pouco por esta via que eu tentaria apresentar aqui a minha ideia. É óbvio que hoje em dia não dá para a gente discutir a presença do autoritarismo no país sem pensar na atual situação política. Toda a crise que já vem sendo gestada no país há alguns anos e que teve um ponto que parecia o ponto máximo, que seria foi chamado processo de impeachment, que foi um golpe contra uma presidente eleita, mas que o que nós estamos vendo é que a cada dia, a cada semana que passa, essa crise vai ganhando novos contornos e que era a pretensão de uma saída autoritária para ela, um golpe contra a Dilma, o governo da Dilma, de fato só abriu outros campos desta crise. Então, justamente eu começaria a partir daí, me parece que eu quero pegar um ponto e a partir dele tentar trazer algumas questões. O ponto é, no conflito entre impeachment e golpe, no sentido da narrativa que se tentava construir sobre esse processo, houve por parte do discurso do golpe uma aproximação com a ideia de golpe de Estado de 1964. Ou seja, trouxeram, essa narrativa trouxe uma série de memórias, de lembranças, esquecimentos, vocabulários que tem a ver com a história do golpe de 64 e com a história da ditadura e, especialmente, me parece, nesse ponto eu tentarei focar mais, um processo de transição da ditadura para a democracia. Por quê? Porque esse é um processo que marcou profundamente a ordem acordada naquele momento e que vai ser consolidada em alguns momentos históricos que vou retomar, mas aí cria-se uma ordem, a ordem do nosso atual Estado Democrático, e ela mais ou menos navega até esse momento da crise desta república criada no processo de transição. Então, eu diria que a gente passou, poderia dizer que a gente passou na ditadura de uma política da doutrina de segurança nacional, que foi comum a outros países aqui da América Latina, para uma espécie de democracia de segurança. Eu tirei aí talvez o termo doutrina e nacional, porque nesta nova ordem democrática, algumas características profundamente diferentes se estabelecem. Mas há uma continuidade na ideia de uma política militarizada, uma política de segurança, que permanece na democracia. E eu diria até mais, não permanece como algo que restou da ditadura apenas. Permanece na democracia como um projeto do atual Estado de Direito. Me parece que isso se articula no processo de transição. Foi uma transição, a gente sai de uma ditadura profunda, grave, violenta, que não tem impacto somente naquele aspecto em geral conhecido como uma repressão política, mas tem um impacto muito forte no cotidiano da vida no país, da vida pública, da vida privada. Tem um trabalho muito bom do Renan Quinari, que vai falar aqui amanhã com a Alejandra, sobre homossexualidade e repressão durante a ditadura, que mostra, sobre um aspecto determinado, mas mostra muito bem como a ditadura entrou em detalhes profundos da sociedade brasileira. E justamente nesse aspecto, dessa profundidade da ditadura, desta força de institucionalização de uma repressão política, ela em grande parte permaneceu na democracia. Veja, o processo de transição, como eu dizia, foi controlado. Foi um processo já iniciado pelos militares, lá no ano de 74, com a ideia de uma abertura lenta, gradual e segura, e no começo dos anos 80, com a legalização de alguns partidos e a abertura de alguns processos eleitorais, amplia-se os setores que estão vinculados nesse processo de transição, mas basicamente ele é controlado pelos militares,
pelas elites econômicas e sociais e por alguns setores tradicionais da sociedade brasileira, por exemplo, grande mídia, latifundiários, etc. Então, eu queria chamar a atenção nesse processo de transição e de constituição da democracia para 3 pontos. O primeiro é uma ideia que já vinha sendo debatida, uma ideia que eu trouxe aqui no debate de 2010, por exemplo, é a ideia do estado de exceção em democracia. Uma ideia que vem agora com muita força a partir do processo de golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. É o estado de exceção. O segundo é a ideia de uma lógica de governo, ou seja, da democracia operar sob um tipo de ação política cuja lógica principal é a ideia de governo no sentido de uma política de condução da ação dos outros, ou seja, uma ação que prevê uma democracia em que a ampla participação não é a questão central, mas a produção de políticas públicas ou de uma ação política em que a ideia de governo ou da representação política ou da fala do especialista esteja sempre hierarquicamente acima da possibilidade de uma ação política mais horizontal e autônoma. Então, estado de exceção, uma lógica de governo, e, em terceiro lugar, a ideia de que a democracia se forma com base em 2 discursos, fundamentalmente, não unicamente. Seriam eles um discurso de tipo soberano, unificado, centralizado em torno do Estado, e um outro discurso de tipo bélico, um discurso do conflito. Esses 2 discursos vão se juntar formar um discurso legitimador desta ordem que se inaugura nos anos 80. Então, retomando, a ideia do estado de exceção da lógica de governo, vou tentar falar um pouco sobre esses 3 elementos. Bom, a ideia do estado de exceção em democracia, atualmente é uma ideia muito debatida, mas que talvez ainda falte um pouco de profundidade. A ideia básica não é a mesma coisa que um estado político de exceção, como foi a ditadura. É a ideia de que há dentro das constituições democráticas, como há dentro da Constituição de 88, qualquer constituição democrática, de democracias contemporâneas, pequenos instrumentos de autorização da suspensão da norma democrática em favor do acionamento de mecanismos de emergência ou de o que atenda a alguma necessidade maior para que se resolva um problema não previsto em lei ou não previsto pelo ordenamento. Então, a ideia básica é que dentro da ordem está capturada aquilo que é a não ordem, que foi em algum momento a não ordem. Ou seja, a partir da observação, da repetição de fenômenos, a gente tende a transformar as práticas, ou levar as práticas sociais e políticas para a regulamentação em leis e normas. É a nossa forma de organização social. O Estado de Direito é um Estado em que isso se pratica constantemente. Então, você tem, por exemplo, a identificação do grave problema da violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher, e o Estado de Direito produz a Lei Maria da Penha, que vai lidar com esse problema. Então, é isso que eu estou falando da não ordem que passa a ser incluída na ordem. Acontece que há uma série de elementos que são impossíveis de serem incluídos na ordem, notadamente a ação política. Quer dizer, há uma imprevisibilidade da ação política, daquilo que resultará da reunião das pessoas, seja espontânea ou prévia, e que não tem como se prever antes por uma lógica político-jurídica, o que vai como lidar com aquilo. Então, para lidar com esse problema lógico-jurídico, ou seja, aquilo que acontece nas nossas práticas sociais, mas que não pode ser previsto, cria-se mecanismos de resolver emergencialmente essas questões. Então, sei lá,
há um problema no ensino brasileiro. Essa leitura, por exemplo, agora do governo Temer. Então, ele tem um mecanismo que é uma medida provisória que ele edita por tantos meses e que, apesar de não ter passado por nenhum procedimento democrático previsto em lei, o autoriza a modificar o ensino básico no Brasil inteiro, através de uma canetada de palaciano. Então, esse é um exemplo de um pequeno estado, um mecanismo de estado de exceção que existe dentro da ordem político-jurídica. O impeachment, chamado impeachment, é um desses procedimentos. O Fernando Lugo foi derrubado de um governo legitimamente eleito via um processo político parlamentar que durou coisas de dias, mas que teve características muito parecidas com este que nós vivemos no Brasil. Bom, e isso se repetiu com Zelaya, de uma forma. A gente tem o artigo 142 da Constituição brasileira que diz que as Forças Armadas são as garantidoras das ordens previstas em lei na Constituição brasileira. Isso quer dizer que, em última instância, sei lá, se começa um movimento fora Temer que derruba esse governo numa situação de crise absoluta, o Rodrigo Maia não se veja em condições de assumir, e as Forças Armadas façam uma leitura de que a situação política exige uma intervenção militar para garantir a ordem, isso é previsto em lei. Quer dizer, isso pode ser acionado a partir da própria lei. O presidente do STF vai falar, olha, Forças Armadas, a gente precisa. Bom, é disso que eu estou falando, desse tipo de estado de exceção. Desses mecanismos políticos e jurídicos incluídos na norma, que suspendem as normas e os procedimentos democráticos para lidar com o que é uma necessidade agora. Qual é o nó da forma de governo de estado de exceção? Bom, o nó disso daí é o seguinte: quem decide o que é uma necessidade e o que é uma emergência? Esse é o problema. Pega, por exemplo, a lei antiterror aprovada recentemente, agora em 2016, estava tramitando há tempos, o Congresso sendo debatido, etc. Aprovado, está valendo. Uma semana e pouco antes da Olimpíada, a Polícia Federal chega com uma espalhafatosa operação antiterror e prende 10 pessoas aí, espalhadas pelo Brasil, porque no Face ou alguma outra rede social eles se comunicaram e alguns declararam juramento ao Estado Islâmico. Então isso, e fizeram alguns comentários sobre a Olimpíada, possibilidade de ações terroristas. Então, isso valeu para eles uma acusação de terrorismo, de ato terrorista, que foi decidido por uma investigação da Polícia Federal, animada pelo Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa via a BIA, Agência Brasileira de Informações. Chegou no colo de um juiz específico, o juiz federal, e o próprio juiz declara que, olha, não tem elementos suficientes, mas como isso pode gerar um perigo maior, decidir pela detenção, pelo menos temporária, desses indivíduos. Mas isso são levados lá para Mato Grosso, sem acesso a advogado, etc. Mais ou menos, acredito que vocês acompanharam o caso. Então, essa linha de terror, ela introduz muito explicitamente o problema que o estado de exceção gera, que é quem vai decidir sobre essa necessidade. É o juiz, o promotor, o delegado de polícia, que pode pegar os meninos presos no Centro Cultural de São Paulo, chegar lá na delegacia e falar, não, eles são terroristas, porque tinha lá vinagre, máscara, antigás, mochila-dente, bolinha de gude, etc. Vou botar na linha de terrorismo. Então, esse é um problema grave, do ponto de vista político grave, né? Além da suspensão do direito. Então, a gente teve na transição pelo menos 3 momentos muito marcantes desse estado de exceção. Isso acaba se transformando numa paradigma do governo democrático de aí em diante. Na sua origem, a democracia sofre a lei de anistia de 1979, é uma lei que trouxe de volta exilados, perseguidos
pela ditadura, libertou alguns presos políticos, não todos, aqueles que tinham condenação por envolvimento com luta armada, resistência armada, não foram soltos com a lei da anistia. E temos interpretado pelo ordenamento jurídico como uma anistia recíproca que valia para os agentes do Estado que cometeram os crimes de tortura, desaparecimento, assassinato, etc. Os militantes de esquerda anistiados eram aqueles que eram nomeados, que estavam presos, ou estavam exílios, foram todos nomeados e sabiam muito bem quais atos deles estavam sendo anistiados. Os agentes do Estado não foram nomeados, seus atos não foram declarados, e por isso a democracia já começa a surgir a partir de um momento de exceção em relação ao direito penal ou ao direito humano. Direitos humanos internacionais, ou seja, a ideia de crimes contra a humanidade, a democracia opta no Brasil por suspender a possibilidade de responsabilização desses crimes da ditadura, com a lei de 79. E a interpretação que a nossa nova ordem deu. Quer dizer, dá para falar que isso foi feito lá sob ditadura, ou no processo de transição, mas o fato é que o STF, em 2010, confirma essa interpretação, ou seja, é uma confirmação da própria democracia, dessa opção, de um estado de exceção em relação a esses crimes. Bom, a gente tem um momento outro marcante da fundação da democracia, que é a escolha do primeiro presidente civil, que no Brasil ocorre via um colégio eleitoral de 500 pessoas, é o Congresso Nacional, Senado e Câmara, depois de uma enorme campanha pelas eleições diretas, com milhões de pessoas em 2000, em 83, 84, e em 85, num acordo entre essas elites políticas e econômicas, nega-se o processo de eleições diretas e faz-se pelo colégio eleitoral para escolha do presidente civil. Ou seja, a democracia começa. Se o primeiro governo civil, o primeiro governo civil após a ditadura, já começa por um momento de exceção, que é não ir para o processo democrático de eleições. Bom, haveria outros, mas eu diria pelo menos mais dois. A Constituição de 88, que de fato aí institui uma série de pequenos mecanismos nesse processo de estado de exceção. Poderia lembrar, né, que a Comissão de Segurança Pública e Segurança Nacional do processo de montagem da Constituição, que não foi uma Assembleia Constituinte, foi um Congresso ordinário que teve os poderes constituídos, ela foi presidida pelo na época senador, né, ex-ministro da ditadura, Jarbas Passarinho, que foi quem assinou um dos signatários do ato institucional número 5, que é o processo de 1968 de fechamento da ditadura. São esses grupos, segmentos que controlam o processo de mudança, de construção da nova carta, e nesse aspecto da segurança nacional e segurança pública mantém a militarização dessas instituições, mantém a polícia militar e o papel das Forças Armadas de intervenção na política nas práticas sociais brasileiras. Bom, tem outros exemplos que a gente retoma na conversa, mas isso é um fato marcante da origem da democracia e que se repete como paradigma da forma de governo daí em diante e cada vez mais. A medida provisória, se a gente teve X medidas no governo Sarney, nos governos Fernando Henrique a gente teve muito mais, no governo Lula muito mais do que no Fernando e no governo Dilma muito mais do que no governo Lula. Quer dizer, só foi aumentando e denotando a crise por que passava essa lógica de governo. E aí eu entro no segundo ponto que eu queria destacar, que é a lógica de governo. Aqui eu estou chamando de lógica de governo, então esta ação pública, política, de condução da ação dos outros, quer dizer, uma forma de lidar com a política que não está só no Estado, está em outras formas políticas, como uma assembleia sindical, ou nos partidos políticos. Quer dizer, essa é a ideia básica da representação política, em que
a ideia é que é melhor estar na política o especialista, aquele que tem posse do discurso, que tem posse do conhecimento, do que todas as outras pessoas que ali estariam representadas. A gente vê muito isso na área de direitos humanos. Quem está lá fazendo o discurso, operando as políticas públicas de direitos humanos, são os especialistas. Não é aquele que, para este discurso do especialista, aparece como vítima. Este, em geral, está fora da prática da operação das políticas de direitos humanos. Por quê? Porque aí opera, também aí, se repete essa lógica de governo, de condução da ação dos outros. É uma lógica que trabalha com a ideia de cálculo de fenômenos populacionais, de modo geral. Então, pega-se a média, veja, tem muita ligação com a ideia de estado de exceção. Pega a média geral do que pode ocorrer, ou do que ocorre repetitivamente, mas na lógica de governo, não se tem um limite do ordenamento jurídico, você não trabalha só com aquilo que está inscrito na lei. Na lógica de governo, você trabalha com probabilidades e estatísticas. Então, você vem calculando, analisando a realidade, os dados da realidade, e previamente inscreve, produz, cria mecanismos e políticas para lidar com aquele fenômeno que já está acontecendo ou que pode vir a acontecer. Isso pode acontecer de modo institucional, mas isso pode acontecer em termos da produção de subjetividades que vão lidar com realidades específicas. Veja, vou dar um exemplo aqui que a gente pode retomar na discussão, mas só para a gente entender, tentar entender um pouco mais. A gente tem uma campanha Fora Temer aí nas ruas, isso estava crescendo cada vez mais e, de repente, me parece que tem uma lógica de governo que cria um outro fato político, que é botar o Lula como réu no processo da Lava Jato, somado ao processo eleitoral, claro, que tenta desviar ou colar a campanha Fora Temer a um problema de jurídico, político ligado ao PT e coisa do tipo. Ou seja, pegar aquilo que estava se transformando numa grande campanha que envolvia vários setores, não só os partidários ou dos movimentos políticos tradicionais, e tentar colar isso a um problema específico da cassação de um governo X ou do partido tal. Isso é uma lógica de governo. Né? Quando você opera dados, você vem acumulando, assimilando e pega esses dados, não age contra eles necessariamente, mas a partir deles tenta criar um fato, ou produzir uma política, ou criar um mecanismo, um dispositivo que vai lidar com eles e transformá-los numa outra coisa. Quer dizer, a ideia básica da lógica de governo é limitar o problema identificado, ou anular esse problema, ou bloqueá-lo, ou mesmo eliminá-lo. Ou ainda, usar da força dele para tomar proveito para uma outra coisa. Então, por exemplo, algo que já se vem discutindo, as revoltas populares de junho de 2013, em algum momento após o seu início, caírem no colo da direita. É um aproveitamento de uma realidade, uma revolta que se direcionava a uma representação política por vários problemas específicos, no caso de junho de 2013, o problema da redução das tarifas, mas que é tomado institucionalizado ou canalizado, direcionado para um movimento de rua de direita. Vamos falar para ele. Tem um caso interessante, a lógica de governo trabalha com uma média, com algo calculado, pensa-se aonde pode haver o risco
o risco que se transforma em perigo, onde está aquilo que é possível ficar dentro de um controle, e se produz uma média do possível. A política desta lógica de governo vai lidar com aquilo que é possível, produz a política do possível. Quer dizer, então, esta ordem democrática que trabalhou sob a lógica de governo, trabalhou com a ideia de uma política do possível. É a tal lógica da governabilidade, ou a lógica do governo de coalizão, porque a gente precisa montar esses discursos, esses mecanismos para impedir que a gente volte à ditadura, ou impedir que um governo de direita entre, ou impedir um retrocesso em tal acontecimento, em tal medida e por aí vai. Quer dizer, esta lógica de governo trabalha com a ideia de que isto é o possível e tudo que estiver além disto ou aquém disto não será permitido. Então, nesse sentido, tem uma pequena diferença marcante, no entanto, com a estrutura de governo que trabalha com a ideia de estado de exceção, que é, no estado de exceção você tem uma norma e a partir dela se proíbe, uma norma escrita em lei, a partir dela se proíbe determinadas práticas políticas e sociais. Na lógica de governo, você não tem uma norma prévia, você tem os dados da realidade. A partir destes dados é que você produz uma normatização, e que não é escrita em lei, mas através de regulamentações de políticas e mecanismos gerais. É óbvio que isso só existe porque tem uma resistência. Um bom exemplo de resistência a esta lógica de ação política é uma certa lógica dos movimentos sociais ou de movimentos de rua. Então, o movimento Passe Livre, em junho de 2013, foi justamente numa lógica de ação política mais horizontal, autonomista em relação a esta institucionalização da ação política, que confrontou e botou às claras essa crise da ideia de uma governabilidade consensual, ou uma governabilidade de coalizão. Tem outros momentos, quer dizer, a ideia de uma ação direta, que são as ocupações, como os secundaristas fizeram no ano passado e tendem a fazer, já começaram a fazer esse ano. Às vezes os movimentos, tipo o movimento Trabalhadores Sem Teto, vão para ocupações, para as ruas, queimam pneus, etc. Enfim, esses são alguns momentos em que há uma outra lógica de operação da ação política. A gente poderia estender ainda para outras possibilidades, menos organizacionais políticas, mas que valeriam a pena alguém estudar, que é, por exemplo, o jovem negro, pobre da periferia é assassinado lá no bairro e a galera desce para o asfalto ou vai para a avenida principal e queima o ônibus e paralisa a circulação da região, entre confronto com a polícia. Nós não podemos descartar, me parece, esse tipo de ação como uma ação política de revolta contra essa lógica de governo. Então, terceiro ponto, então, que eu queria chamar a atenção para este modelo de democracia que nós vivemos. Veja, eu estou falando de 3 pontos aqui, eu não estou querendo esgotar o que é a democracia, eu estou querendo trazer uma contribuição. Tá? O terceiro ponto seria aquela ideia dos 2 discursos. Então, o primeiro discurso seria um discurso soberano, de alguma forma totalizante, ele totaliza a sociedade dentro de um ordenamento jurídico-político, centraliza os poderes e os governos, os executivos, legislativos, partidos políticos e estruturas autorizadas pelo Estado, em geral em torno do Estado, produz uma espécie de sujeito universal, que é o brasileiro, feliz, cordial, orgulhoso de ser brasileiro, se espraia, portanto, perante com uma nacionalidade moderada, um liberalismo político. É um tipo de discurso que a democracia
sucedendo a ditadura, adota, o que não quer dizer que já não existisse esse discurso na ditadura, mas com a democracia ele se fortalece muito e ele ganha um adendo, me parece, que é de um segundo discurso, que é o discurso bélico, ou o discurso do conflito, que é aquele discurso que vê a sociedade como uma sociedade cindida, de um modo geral binária, rico, pobre, esquerda, direita, branco, negro, mulher, homem, e por aí afora, né? Impeachment, golpe, e aí vai. Não é só binária, mas de modo geral cai numa cisão binária. E que traz um aspecto interessante, porque traz uma história do Brasil. Esse discurso bélico ele é montado a partir de toda uma história, não é a transição da ditadura para a democracia que monta. Ali ele é fortalecido e ele fortalece uma forma de operar a lógica de governo e democracia. Mas é um discurso que remonta, você tem lá o Tiradentes, a luta dos Inconfidentes, você tem a Farroupilha no Sul, você tem contra a escravidão, pela República, e algumas revoltas são autorizadas a participar desse discurso bélico, ou desse discurso de uma cisão da sociedade. A luta contra a ditadura é uma parte desse discurso que é muito retomada em democracia. É muito comum você ter um processo eleitoral em que o candidato vai lá e fala: olha, eu lutei contra a ditadura. Isso traz legitimidade a esse discurso político contemporâneo, e que, em princípio, entrou em choque com a ideia de um Brasil unificado que sai de uma ditadura que dilacerava a possibilidade de uma unificação do país. Isso parece então entrar em choque com esse discurso unificado do poder soberano centralizado e um discurso bélico da cisão da sociedade. Mas me parece que a transição opera discursivamente um truque, uma astúcia muito eficaz, que é a produção da ideia de um consenso. Transição seria fruto de um consenso. O fundamento disso me parece que está na teoria dos dois demônios, aquela que as ditaduras combateram com extrema violência, ou seja, como uma espécie de um demônio. Um outro demônio, que era os comunistas, subversivos, etc. Então, diante desses dois demônios, a ditadura operou, e por isso foi preciso a guerra suja, são várias guerras que as ditaduras promoveram. Então, isso persiste, vem através desse discurso bélico, e a transição opera, a partir desse discurso, a ideia de que agora na ordem democrática nós não vamos adotar nem o extremo, nem outro extremo, nem um radical, nem outro radical. Lembrando uma pesquisa que eu tenho lido ultimamente. Vai adotar um lugar de consenso. Quer dizer, diante desses elementos que aqui transitam, sempre se deslocando, há um conjunto de intersecção que forma uma maioria. Essa maioria vai formar a nova ordem democrática. Aquilo que sobrar, o resto que sobrar deste consenso vai ser excluído. Veja, não é excluído simplesmente, ou não tão simplesmente, mas tão obviamente como é excluído o pobre, como é excluído aquele que não tem acesso ao plano de saúde, via um atendimento público ruim, aquele que é excluído do acesso à universidade pública, mas é aquele excluído que é produzido via um discurso do inimigo. Então, em algum momento, ele pode ser um estrangeiro, ele pode ser um grupo de craqueiros que funciona no centro da cidade de São Paulo. Em outro momento, ele pode ser os vândalos que vestem uma máscara preta e vai para uma manifestação política. Então, esse discurso do consenso, essa lógica de governo fundamentada no discurso do consenso, que produz a reunião desse discurso totalizante e centralizador com esse discurso da cisão da sociedade, obviamente
causa um grande dano, ela elimina a diversidade no debate político. Então, só para terminar, é interessante, porque esses dois modelos de forma de governo, de estado de exceção e a lógica de governo, somados a esse discurso do consenso, produzem mecanismos e estratégias autoritárias cuja principal função, me parece, é justamente bloquear ou eliminar ou capturar a ação política de capacidade transformadora ou de ruptura. Então, retomando o que eu falei lá no início, né, que há um discurso sobre o golpe contra Dilma, que faz a aproximação de 1964 com 2016, aproximação que é muito difícil de fazer, de cara pelos contextos históricos e pelos agentes políticos envolvidos muito distintos, traz, no entanto, um ponto em comum fundamental, que me parece que o golpe de 64 e o golpe de 2016 tiveram uma função principal, que foi eliminar, bloquear, anular os movimentos sociais que estavam começando a produzir um processo de transformação no país. O de 2016 é um golpe que não acontece a partir do processo do impeachment. Ele vem sendo colocado em prática há muito tempo. Há muito tempo os movimentos sociais vêm sendo caçados. Quer dizer, isso que o PT sofreu agora com prisão arbitrária, com aquele depoimento coercitivo, isso já ocorria com o pessoal das manifestações por aí de junho de 2013. Para não voltar muito antes. Mas estou focando junho de 2013, porque ali se explicita e se, de alguma forma, desfaz a governabilidade fundamentada num discurso de consenso. Quando opera-se, diante da crise, opera-se um processo de retirada do PT da coalizão de consenso, se desfaz esta lógica unificada. Quer dizer, a junção do discurso de um lugar unificado, soberano desta ordem, com aquela do discurso de uma sociedade cindida, dilacera-se momentaneamente, o discurso da cisão ganha força e uma parte dos elementos que formam esta ordem, que defendem esta ordem. A gente não pode esquecer que, diante da crise de 2013, o PT se colocou como aquele que poderia sair da crise operando o papel de consenso, papel que ele desempenhou com maestria nos dois governos Lula e no primeiro governo Dilma. Quer dizer, a capacidade desses governos de reunir elementos e proposições, programas, políticas tão distintas e contraditórias dentro da estrutura do Estado. Né? Quando ocorre essa cisão, é a partir de junho de 2013 que a direita faz uma leitura de que ali tem uma possibilidade de conseguir tomar posse dessa ordem sem a presença do PT, e a esquerda, me parece que perde o time, fica desconcertada, aturdida com o surpreendente movimento de rua aqui, apesar de ter uma performance de esquerda, não é mais dirigido pela esquerda nacional. Bom, portanto, eu queria só lembrar, então, duas coisas. Essas duas formas de controle de estratégias autoritárias operam via repressão, velha repressão política, policial, polícia militar na rua, jogando bomba, investigação, lei antiterror, etc. Mas tem uma outra forma de operação, que é essa de acionamento de dispositivos de segurança, que visam produzir subjetivações de controle. Veja, me parece que agora em agosto, em São Paulo, na manifestação maior que fora teve, isso foi acionado. De um lado,
houve uma grande repressão policial tradicional. De outro lado, o Exército Brasileiro infiltrou um agente dentro dos movimentos autonomistas, principalmente, não só alguns tradicionais também, mas infiltrou lá o capitão do Exército, que aí mais uma vez foi comparado ditadura, algum momento histórico da ditadura com a democracia. Me parece que aí também é diferente o processo, porque infiltrou um cara que não estava ali para operar, fazer com que as forças de repressão operassem a prisão de líderes ou a desestruturação de movimentos. A ação desse capitão foi deliberadamente, me parece, a de expor publicamente que ele estava agindo ali dentro, que ele estava infiltrado nos movimentos. Ele produziu, bom, pode não ter sido deliberado, isso é só uma teoria perceptória minha, vamos dizer assim, mas o efeito leva para esse tipo de resultado. O que ele produziu? O medo, o pânico entre uma militância jovem, cujo principal motor dessa militância é a coragem. Quem vai nessas manifestações ou nessas ocupações vê a coragem desta geração. Então produziu o pânico de que, olha, essa pessoa que está aqui ao meu lado pode ser infiltrado, esse cara que está aqui conversando comigo. E por outro lado, produzir na opinião pública a ideia de que os vândalos são os que estão indo às manifestações e provocando a polícia a agir com violência e repressão. Então tem aí uma mistura que é diferente só da repressão policial, e essa infiltração mostra bem isso, né? Esse agente infiltrado é bem diferente dos agentes infiltrados no período da ditadura. Então eu termino aqui. A ideia central que eu quis dizer é que nesta ordem que a crise está expondo muito claramente para a gente é que há uma indistinção entre o democrático e o autoritário na nossa vida política e social, e que ir às ruas, se manifestar, engrossar a campanha fora Temer, tem dentre suas principais funções a de clarear, levar à superfície, fazer emergir a distinção entre o autoritário e o democrático. Bom, agradeço muito a palestra do professor. Agora a gente abre espaço para quem queira perguntar. Peço para que alguns petianos ajudem com o microfone para usar para lá e para cá. Boa noite, professor. Agradeço a palestra. Meu nome é Henrique, sou professor, sou mestrando em filosofia aqui da UFSC. E gostaria de fazer uma pergunta breve a respeito um dos slogans mais repetidos pelo próprio Temer quando assume, né? É o de que no Brasil as pessoas não queriam nem Estado mínimo nem Estado máximo, queriam um Estado eficiente, dando a entender como se o conceito de eficiência fosse um conceito sem disputa semântica alguma, sem disputa política alguma, fosse um tecnicismo. Então, eu queria saber, e ao mesmo tempo tem pululado candidaturas nessas eleições municipais com perfis empresariais, com perfis de administradores. Bom, também poderia ser feito um paralelo com Donald Trump nos Estados Unidos, mas essa ideia de que você teria que ter uma espécie de técnico empresarial que tenha o mínimo de vínculos com a política possível. Eu gostaria de saber como que isso se relaciona, se se relaciona, na visão do senhor, com, digamos assim, o ápice dessa estrutura, ou, na verdade, a falência dessa estrutura política no sentido de criação de uma outra lógica de governo, coisa do tipo, né? Ou, enfim, uma lógica empresarial, meramente. De qualquer modo, agradeço e parabenizo de novo. Boa noite, eu sou o Leonardo, estudante aqui de Economia.
No primeiro momento eu queria pedir desculpas por estudar esse direito, porque a minha pergunta vai no sentido da descrença total no direito, ultimamente. Eu acho que o golpismo ele chegou não só no âmbito macro-político do nosso país, mas ele está chegando até mesmo em todos os âmbitos da nossa vida. Semana passada, o voto paritário ele foi destituído e foi votado o voto 70-30, aqui no centro do CSE, e isso é um absurdo, considerando todo o histórico de conquista de direitos da votação aqui. Foi feito de maneira golpista, igualmente, um mês antes das eleições, votaram carta de emergência, enfim. Então, a minha pergunta é assim, no direito no sentido de que todos os outros processos de transição democrática nas outras ditaduras da América Latina, Uruguai, Argentina e Chile, que tiveram processos de criminalização dos criminosos da ditadura, como uma diferenciação entre o terrorismo de Estado e a resistência que houve no país. Como é que a gente pode, a partir da consideração do direito, como tem sido utilizado ultimamente, como uma narrativa que legitima processos que se dão na realidade de forma material, e só como legitimação deles, e não mais como se tivesse qualquer tipo de princípio por trás que fosse ser seguido, com todas as cartas sendo rasgadas, como é que a atuação dos movimentos sociais nesse momento pode se dar de maneira efetiva, principalmente considerando que o estado de exceção sempre esteve presente no nosso país, inclusive depois da redemocratização, esteve presente nas periferias, esteve presente em todos os lugares, a polícia militar sendo treinada a todo momento a ser autoritária, enfim, vai nesse sentido. Só para avisar que o pessoal que fala fora, tem algumas cadeiras vagas. Mais uma pergunta, tá? Para fechar o bloco, depois a gente faz mais um bloco com 3, tá bom? Boa noite, obrigada pela palestra. E gostaria de questionar só uma questão curiosa que surgiu ao longo do debate da tua fala, foi a ideia de que quando foi feita a Constituição, teria uma ideia de tentar fazer uma coisa democrática, porque nós estávamos saindo da ditadura, etc. e tal. Aí, entretanto, parece que hoje existe um grande apelo por alguma coisa fora disso, apelos à ditadura ou a qualquer outro estilo. E parece que não há, na verdade, nenhum